Olá, prezado aluno, seja muito bem-vindo ao curso de formação do profissional armador da construção civil, profissional responsável pela armação das estruturas de concreto, armado de obras de pequeno porte, de médio e de grande porte. Meu nome é Bernardo Tavares Vaz e eu sou instrutor deste curso nas modalidades EAD ao vivo e EAD gravado. Inicialmente, eu gostaria de parabenizá-lo pela importante iniciativa da busca pela capacitação profissional formal. Tenho certeza de que o mercado da construção civil valoriza muito os profissionais que detenham conhecimentos adquiridos através da educação continuada para o desempenho de atividades dentro desta importante cadeia de fornecimento que é o setor da construção civil. Profissionais qualificados sempre terão melhores condições de trabalho, melhores salários e melhores benefícios concedidos pelas empresas que os venham a contratar. Eu sou um profissional da área da construção civil, já com mais de 20 anos de experiência. Ocupei cargos em diversas empresas do setor, empresas de pequeno, de médio, de grande porte, nacionais, multinacionais. Atuei também como empreiteiro de obras para o setor público e setor privado e tive, ao longo da minha carreira, oportunidade de contratar diversos profissionais para atuarem nos canteiros de obra onde eu tive a oportunidade de atuar. Dentre estes profissionais, contratei muitos armadores de estruturas, de ferragem para estrutura de concreto para as empresas, para os empreendimentos onde eu atuei. É sempre bom lembrar que o profissional da construção civil geralmente absorve o conhecimento ao longo de sua experiência de trabalho. Este curso visa proporcionar para você, aluno, um conhecimento muito teórico, muito aprofundado, com base sempre na realidade que os profissionais irão encontrar nos canteiros de obras, muito embasado nas experiências que tive durante a orientação dos profissionais armadores quanto à correta forma de se armar uma estrutura de concreto armado. Esses profissionais sempre estiveram presentes nas obras de construção civil e sempre foi papel do engenheiro, juntamente com o armador, fazerem juntos o planejamento do processo de armação. Por exemplo, onde que seriam produzidas as peças, se seriam armadas fora da obra ou dentro da obra e posteriormente içadas para o posicionamento dentro das formas, bem como uma série de outras questões relativas ao melhor procedimento para a execução do serviço de armação. Então, além de eu mesmo ter aprendido muito no começo da minha carreira com os profissionais mais experientes dessa área, ao longo do tempo eu passei a ser um instrutor dos profissionais mais novos, uma vez que nós vamos, ao longo do tempo, adquirindo uma experiência e o intuito é passar para você, aluno deste curso, toda a experiência e as melhores práticas para a execução desta importante parte das obras de construção civil, que é a armação das estruturas. Tenho a certeza de que você irá adquirir bastante conhecimento prático e teórico aqui neste curso, de forma que você possa já ingressar no mercado de trabalho com uma bagagem muito mais avantajada do que aqueles profissionais que adquiriram experiência somente, ou que vêm adquirindo experiência somente na prática pelo método de observação. O armador de ferragens para a construção civil é um dos principais responsáveis pela execução de uma edificação. É o aço que mantém uma estrutura de concreto em pé. Juntamente com o concreto, nós temos a estrutura de concreto armado. Então, uma estrutura de um edifício, por exemplo, ela é composta de concreto e aço. Esse profissional é responsável, o armador é responsável pelo corte, pela dobra, pela montagem e pelo posicionamento das peças de armação dentro das formas de madeira
que são executadas para recebimento destas peças de armação em aço CA50. As lajes, os pilares, as vigas, as fundações, as escadas, as marquises, estruturas especiais de concreto, todas elas devem ser armadas com aço CA50, os famosos vergalhões, hoje produzidos no Brasil pela Belgo Becaert e pela Gerdau. Este profissional precisa dominar completamente toda a rotina de execução das armações. Você vai aprender neste curso como ler o projeto de armação, como selecionar a ferragem lá no depósito de ferragens dentro da obra, né, como dobrar essa ferragem, como fazer a marcação nas barras de ferro, nestas barras para poder fazer o processo de dobramento no local certo, bem como uma série de outras questões relacionadas à armação, como a amarração de uma peça com a outra, eventual utilização de solda, né, para fixação de uma barra na outra, né, a dobragem de estribos, a função do estribo, bem como técnicas de execução deste componente da obra, da estrutura de concreto armado. É importante também que o profissional armador tenha uma boa relação com o profissional da carpintaria, as pessoas que trabalham executando, montando as formas de madeira que irão receber as peças de armação. Esses profissionais devem trabalhar juntos e ambos deixarem a estrutura completamente pronta para receber o concreto. O curso de formação do profissional armador de estruturas de concreto é composto por 6 aulas. Cada uma destas 6 aulas é subdividida em trechos com duração máxima de 35 a 40 minutos. É importante que seja feito desta maneira para que não haja perda de qualidade do processo educacional, uma vez que aulas com duração mais extensa do que 40 minutos, 50 minutos, ela se torna bastante cansativa, prejudicando o processo de aprendizado. A aula 1, ela tem um foco na introdução da carreira do armador, bem como em conceitos relacionados às estruturas de concreto armado, a segurança em empreendimentos da construção civil, durante a execução de empreendimentos da construção civil. Temos também tópicos relacionados à qualidade e produtividade nos serviços de armação. Nós iremos abordar o estudo das unidades de medida e instrumentos de medição tão importantes para o desempenho da função do armador e noções de escala, muito importantes para que o profissional saiba ler e interpretar corretamente uma planta de armação, um desenho de engenharia de armação. Nós iremos estudar algumas plantas reais, alguns desenhos reais de armações feitas para vigas, para lajes, para pilares, para peças de fundação, para escadas, bem como sempre será apresentado para você, aluno, conceitos e conteúdos sempre com base na análise de projetos reais que você vai necessariamente ter que utilizar durante o exercício da sua profissão nos canteiros de obra. Então, a aula 1, ela tem um foco mais introdutório, é uma aula mais conceitual e bem explanativa com relação a questões relativas à leitura de projetos, ok? Na segunda aula, nós iremos aprofundar um pouco mais na leitura e interpretação de croquis de armação. Uma planta de armação, um projeto de armação, ele é composto por 3 partes, que são, sendo a primeira parte o projeto de formas, a segunda parte o projeto de armação, o projeto de corte e dobra, e a terceira parte o projeto de armação. A primeira parte de um conjunto de projetos de estrutura de concreto armado, que é a parte que mostra os desenhos de forma, né? O primeiro desenho
da estrutura de concreto armado é o desenho de formas, ele irá informar para você as dimensões das peças, o tamanho dos nichos onde que serão implantadas essas peças. É importante que o armador inicie o estudo da estrutura primeiramente através do estudo das plantas de formas. O segundo desenho é o projeto de corte e dobra. Né? São mostradas as peças, né, como são efetivamente, devem ser efetivamente produzidas, o resultado final, né, dessas peças. Nós iremos estudar algumas peças, algumas vigas, alguns pilares, algumas lajes. Você terá acesso a todo o processo de interpretação destes desenhos, né, dos desenhos efetivamente de armação, né, para que você saiba ler qualquer projeto, em qualquer circunstância, durante o período em que você já estiver trabalhando como o armador. E a terceira planta, normalmente, os engenheiros mais cuidadosos, né, os calculistas mais cuidadosos, geralmente a fornecem, mas não são todos os profissionais que têm o hábito, né, os profissionais de engenharia calculistas, né, que fornecem os projetos de estrutura de concreto armado, não são todos os profissionais que têm esse nível de cuidado, esse nível de capricho, que é a apresentação do projeto de montagem. O projeto de montagem ele vai informar para você, armador, o posicionamento de cada peça dentro da estrutura de concreto armado. É importante que você tenha essa orientação, esse direcionamento, para que não sejam posicionadas as peças armadas, né, já cortadas, dobradas e amarradas, né, em locais diferentes daqueles previstos. Esse é um erro grave que pode ocasionar muitos defeitos nas estruturas de concreto armado e, consequentemente, na edificação de uma forma geral. Eu vou ensinar para você também, você vai aprender aqui neste curso também, como identificar as peças quando não há um projeto de montagem. Você vai aprender a separar as peças através da identificação, né? Você vai separar essas peças em função do seu local de aplicação, inserindo pequenas etiquetas nessas peças, identificando o piso, o pavimento onde será aplicada, o nome da peça de fundação, a referência da peça de estrutura de concreto armado, né? Se é uma viga, qual o número da viga, em qual pavimento está, bem como a referência de qual projeto foi utilizado como referência, né, para a produção daquela peça específica. Então, além de saber ler desenhos, né, de produzir a peça de armação que está sendo solicitada pela estrutura, né, você também vai aprender a identificar essas peças e produzir um trabalho de forma mais organizada, mais linear, bem mais um processo bem mais organizado do que a maioria daqueles serviços que são comumente, né, praticados, né, executados nas obras que nós já tivemos a oportunidade de acompanhar, né, e que são muito comuns aí no mercado. Então, o fator organização, ele é um fator que confere bastante qualidade no seu trabalho, né, e que é bastante reconhecido, né, e apreciado pelas outras equipes, né, que estão na obra, bem como pela gerência da obra e a sua chefia, né, que eventualmente te contrata, né, e que virá a te procurar posteriormente para novos trabalhos. Ok? Então, eu acho que eu pulei aqui a apresentação da aula 2. Nós temos aqui na aula 2 o tópico leitura e interpretação dos croquis, né, de armação. Né, os croquis são os desenhos que são inseridos nas plantas, né, cada peça de estrutura tem um pequeno croquis, né, onde se mostra o tamanho da peça, os pontos de dobragem, o tamanho das dobras, o posicionamento dessas peças, bem como a forma final do estribo e da peça depois de pronta e acabada, né, depois de cortado o ferro, montado esse ferro, amarrado essa ferragem umas nas outras, como que ficará a peça final em termos de dimensões e
amarrações e outras questões relacionadas à dimensão da peça em si, altura, largura, tamanho dos estribos, né? Este é um croquis que é inserido no projeto, né, para cada peça informada lá na planta de formas, ok? Então a aula 2 tem o objetivo, a aula 2 será inteira dedicada ao objetivo de aprendizagem da leitura e interpretação dos croquis e projetos de armação de estruturas de concreto armado. Aqui na aula 3 nós iremos apresentar as características dos aços, né, utilizados para a construção civil, como que se lê uma bitola, como que se transforma uma bitola em polegadas para centímetros, bem como a especificação, né, deste material quando você lê a planta de armação. Né? Nós iremos abordar as questões já operacionais, né, produtivas, né, de como que se dá o processo de corte, dobra, né, das ferragens a serem armadas. Né? Iremos estudar quais os tipos de ferramentas mais usuais, as ferramentas mais práticas, as ferramentas manuais, né, as ferramentas elétricas para utilização na atividade de armação da estrutura de concreto armado. Complementam esta aula o estudo dos tipos de amarração, né, e suas características. A amarração dos diversos trechos de uma barra de aço a ser utilizada na armação de uma peça são feitas com arame. Né? Então nós iremos estudar que tipo de arame é utilizado para cada peça, bem como as formas de se produzir uma amarração. São diversas formas e nós iremos abordar, através do estudo dos desenhos, né, esquemáticos destas amarrações, como que se dá o processo de amarração. Logo em seguida, nós iremos abordar o processo de calcular, cortar e dobrar as peças necessárias para a armação da estrutura de concreto armado. Realmente, o processo produtivo, né, como que se dá realmente a produção da peça de aço, né, a ser aplicada na estrutura em suas diversas partes. Em seguida, nós iremos aqui na aula 4 estudar como que se executam-se as emendas, né, nas barras de aço. Uma barra de aço ela tem 12 metros de comprimento e, eventualmente, pode acontecer de uma peça de estrutura, como um pilar, né, sequencial, né, que atravessa vários pavimentos, ter um comprimento maior do que 12 metros, ou uma viga ter um comprimento maior do que 12 metros, sendo necessário que seja executada, né, uma emenda entre duas peças, dois segmentos de duas barras de aço, né, quando o tamanho da peça estrutural é maior de 12 metros, e em trechos de barras de ferro, né, quando eventualmente há uma sobra de ferragem ou há a necessidade de se fazer o trespasse, né, através da emenda de uma barra na outra, que acontece muito quando você precisa deixar uma espera, né, em determinada peça de concreto. Uma espera é um trecho de ferragem que fica ali realmente, literalmente à espera, né, de que o segmento de estrutura seja executado adiante. Então é deixada um segmento de armação para que seja emendada nele a próxima sequência de armação e assim sucessivamente para a execução da estrutura de concreto de uma forma global, né? Então, se você, por exemplo, tiver bastante sobras na obra, você pode utilizar, né, essas emendas desde que elas sejam intercaladas. Não pode haver, segundo a norma técnica do concreto armado, a 6118, não pode haver emendas no mesmo local, né? Você deve intercalar essas emendas sob pena de enfraquecimento da estrutura de concreto projetada, né? Então nós iremos estudar as emendas dos aços, né, as suas diversas utilizações, a montagem e armação, né, das vigas, pilares, lajes, sapatas e blocos sobre estacas, né, que são as peças mais comumente utilizadas numa edificação, né, numa obra de execução de um edifício ou casa ou galpão. São as obras que absorvem aí 95% da mão de obra do setor,
né, que nós iremos, sobre a qual nós iremos focar, né, focar o nosso conteúdo, né. Aula 4, montagem de viga, montagem de pilares, de lajes, sapatas, blocos e estacas. Aqui na aula 5, nós iremos ainda abordar três questões bastante importantes referentes aos materiais, né, acessórios a serem utilizados na armação de uma estrutura, que são os espaçadores, né, que permitem o distanciamento da ferragem das formas, né. A norma técnica exige um recobrimento mínimo aí de 1,5 cm e é papel dos espaçadores promover, né, garantir que esse espaçamento, que a barra de ferro não fique encostada na forma. É necessário que o concreto recobra toda a estrutura, né, de aço ali posicionada dentro da forma de madeira. O espaçador tem este papel. Malhas e telas são produtos industrializados, né, vendidos aí pela Belgo, pela Gerdau e por algumas empresas de menor porte, né, especializadas no fornecimento já da estrutura da malha pronta, né. Eles compram as barras, fazem a amarração, o corte e a amarração lá dentro das suas instalações e fornecem já cortadas e dobradas para a empresa construtora, tanto a armação como as malhas e telas. Barras e arames, nós iremos dar uma última repassada, né, relembrando o que você já aprendeu nas aulas anteriores, e um trecho bastante extenso dessa aula será dedicado ao treinamento, né, sobre a leitura e interpretação dos projetos estruturais, de formas e de armação. Nós iremos abordar estudos aqui de projetos reais, de pequeno, médio e grande portes, né, para obras de pequena monta, casas, né, e edifícios de pouca altura, né, edifícios aí de 3, 4 pavimentos, até o estudo aqui de um edifício, da armação de um edifício com mais de 10 pavimentos. Nós iremos estudar aqui de forma muito detida, né, como que se apresentam-se esses desenhos, né, e como você, profissional de armações, deve ficar atento a alguns detalhes informados nestes desenhos de formas e de armação. O intuito é que você seja um profissional muito competente na leitura desses desenhos, né, se tornando uma peça-chave ali na condução dos serviços e até mesmo assumindo uma eventual chefia das equipes de armação de obras de construção civil. E aqui na aula 6 nós iremos apresentar um conteúdo bastante importante, bastante relevante, que realmente vai diferenciar você dos outros profissionais que se dedicam à profissão a função do armador, né, a função de armador, que desempenham a função de armador. Né, a produtividade de serviços de armação, técnicas para produzir mais e melhor. Né, eu vou ensinar a você algumas técnicas já utilizadas pela Target Engenharia e Gerenciamento, que é a mantenedora da Target Capacitação Profissional, em alguns serviços de consultoria relativos a aumento de produtividade. Qualidade dos serviços de armação, você terá acesso aqui neste curso, inteiramente gratuito, né? Você terá acesso como assinante ou como comprador avulso deste curso, né, a fichas de verificação dos serviços de armação. São fichas elaboradas pela Target Engenharia para conferência dos serviços de armação durante todas as suas fases. A armação, a montagem das formas. Você, como armador, deve, né, ter uma postura proativa, né, subir em cima da estrutura e, com uma treina, medir, né, as formas e realmente dar essa contribuição, né, essa verificação, né, e você receberá uma ficha de verificação destes serviços com um roteiro completo para você verificar todas as peças de formas já produzidas pelas equipes de carpintaria. Mesmo raciocínio será utilizado para verificação dos serviços de armação. Né? Você terá acesso aqui a uma ficha completa, né, para verificação dos serviços
verificação da execução dos serviços e uma ficha de inspeção de serviços. Então são duas fichas para cada atividade. Uma delas é a verificação da execução dos serviços e a outra é uma ficha de verificação final do resultado, para somente depois do ok, né, a ser dado sobre, após esse checklist, a obra a estrutura receber o concreto para ser executada, né, a estrutura. A última parte são algumas dicas, algumas orientações sobre o relacionamento, né, entre o armador e o engenheiro-chefe de obras / construtora. Este relacionamento ele deve ser, sobretudo, proativo, deve ser firmada uma relação harmoniosa, né, deve ser cultivada uma relação harmoniosa entre o profissional de armação e a sua chefia, e entre o engenheiro. O profissional de armação é um dos braços direitos do engenheiro na obra, né? Uma vez que você conquiste a confiança destes profissionais, você seguramente será, ao longo dos anos, sempre convidado, sempre contratado, seja na qualidade de funcionário direto, né, fichado, né, seja na qualidade de empreiteiro, prestador de serviços de armação para as empresas de construção civil, onde você tenha passado e desenvolvido um relacionamento proativo e saudável, principalmente com o engenheiro-chefe de obras, que é aquele profissional que é responsável pela condução inteira da obra. Em última instância, o engenheiro civil ele responde juridicamente, criminalmente, civilmente, né, na esfera judicial, sobre todos os serviços, né, bem como a segurança geral da obra. Então, cabe ao profissional armador se posicionar ali como um profissional de confiança, e se conquista essa confiança através do estabelecimento de uma relação harmônica e proativa, né, criando ali um ambiente saudável de trabalho entre o engenheiro e o profissional responsável, né, pela armação. Então, este é o conteúdo do curso. Eu acredito que é um curso bastante completo, com muita experiência profissional real, né, ao longo de 20 anos adquiridos aí no setor da construção civil, que eu pretendo passar para você, profissional que já atua no ramo, no segmento, né, na função de armador, e também para você que deseja se qualificar para atuar, né, nessa função, ocupar essa função. Tenho certeza de que você vai concluir este curso tendo adquirido todo o conhecimento necessário para o desempenho muito competente desta importante função que é o armador de estruturas de concreto armado.